muito bem-vindos ao WeTalk, seu programa focado em inovação para ambientes corporativos e residenciais. Eu sou Bianca Parente e hoje eu tenho o prazer de receber Bruno Queiroz, gerente de operações e negócios da CIPA, uma das grandes administradoras do país, para explicar os benefícios que os mini mercados estão trazendo para os moradores. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, eu agradeço por estar aqui com vocês. Sempre iniciativas interessantes de trazer um pouquinho de conteúdo, né, do nosso ambiente condominial. É um segmento em franca expansão e crescimento. Cada vez mais pessoas moram em condomínios, né, é crescente o número de moradores de condomínios no Brasil de modo geral e principalmente no Rio de Janeiro, né, cada vez mais empreendimentos sendo construídos e é legal estar aqui para contribuir um pouquinho com o nosso segmento, com o nosso conhecimento também. Tenho certeza que vai ser muito bom a gente esclarecer alguns pontos sobre conveniência em condomínio. Espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo rico aí para quem nos acompanha, para quem nos segue. Com certeza, maravilha. A primeira pergunta: como você, gestor de uma grande administradora de condomínios, percebe os impactos dos mini mercados no dia a dia dos moradores? Então, é legal a pergunta porque a gente, enquanto administradora, a gente sempre busca trazer para os nossos clientes, para os síndicos de uma maneira geral, aspectos que vão além da administração convencional. Então, o mini mercado, o mercado inteligente, ele acaba sendo uma oferta para a gente trazer para o nosso cliente uma questão que ele pode entregar para o condômino algo de bem-estar, algo que vai gerar valor agregado para o patrimônio do condomínio, para o condômino. Então, a gente vê com muito bons olhos essa oportunidade e que surgiu talvez ali mais aceleradamente na época da pandemia, onde a gente teve, né, problemas de circulação, problemas de restrição com relação à mobilidade, e o mini mercado teve ali um papel muito importante, que eu acho que até se consolidou o conceito, né? E é um conceito muito interessante porque envolve bem-estar, envolve tecnologia também, até porque ele tem uma proposta de funcionamento autônoma. E isso deu para o condomínio uma dinâmica interessante para atravessar aquela fase, que era uma fase restritiva. Os condomínios estavam mais populados, porque as pessoas começaram a trabalhar de casa e teve ali o boom do home office também. E a gente conseguiu, né, através de parceiros estratégicos, poder levar isso para o ambiente de condomínio, que era uma solução muito consolidada no ambiente corporativo. Então, as empresas já utilizavam desse tipo de solução, mas realmente os condomínios não participavam disso, né? Era uma novidade, de fato, e foi legal a interação. Teve aquele momento de gerar entendimento de como funciona, para o síndico entender como ele poderia ter aquilo e que tipo de conveniência, de fato, iria gerar. Eu acho que nos dias de hoje, o condomínio que não tem isso, na verdade, ele acaba tendo um problema, porque ele acaba ficando com uma desvantagem competitiva quando você pensa, por exemplo, na tomada de decisão de um condômino entender que o condomínio que ele paga, o valor que ele paga pelo ambiente comum do condomínio, ele acaba tendo um serviço a menos quando não tem lá um mini mercado, por exemplo, né? Então, assim, está em parâmetro de igualdade com as conveniências que são compartilhadas no condomínio, como áreas de fitness, piscina, sauna. O mini mercado entrou dentro desse contexto, onde eu escolho morar ou não morar naquele local, dependendo se ele tem um mini mercado ou não. Isso acaba calibrando a minha decisão até de fazer um investimento na compra de um imóvel ou algo parecido. Então, assim, eu acho que teve muita relevância e passou a ser agora meio que um fator mandatório, né? Porque faz parte da conveniência comum de tudo que todo morador espera, né? Passou a ser assim, cara, o condomínio tem que ter. O que não tem, já está tendo que explicar por que não tem. Então, a gente acompanha essa maturidade dentro do nosso mercado, né? E a gente conversando com o síndico, a gente às vezes acaba, inclusive, falando com ele sobre isso e recebendo feedbacks nesse sentido. E uma outra coisa que também a gente percebe na nossa relação com o nosso cliente é que ele não consegue, até porque não faz muito sentido, ele tirar essa conveniência uma vez que essa conveniência é implementada, né? Porque
Você pode até ter alguns moradores que não usam, mas os que usam são usuários recorrentes e virou, de fato, uma conveniência ali, principalmente condomínio que tem a característica de ter muita criança, que tem essa dinâmica ali de consumo em volta desse tipo de público, né, que é um público que movimenta os condomínios, e os condomínios eles são meio que caracterizados o chocolate por chama isso. atenção, né? Já vê a pipoca, sorvete disponível. E tem uma outra coisa que tem acontecido bastante, as pessoas, até por um fator de segurança, porque né, no caso do Rio de Janeiro tem essa questão de você mensurar, pô, eu vou sair na rua para fazer uma compra, para ir no mercado e tal, cara, tô aqui no meu condomínio, vou descer lá, vou consumir aqui mesmo, é mais seguro, pro meu filho consumir aqui é mais seguro, ou até eu vou me reunir aqui com os amigos, dia de jogo, então eu vou comprar ali algum consumível daquele mini mercado que está aqui à minha disposição. Então, realmente, a impressão que a gente tem aqui é um bem-estar que é gerado uma vez que o mini mercado é implementado. E até mesmo o mini mercado, ele, além da praticidade e facilidade, ele atende a todos os públicos, né? Sim. Que vai desde criança até os idosos. E o mini mercado tornou uma solução e valorização para o imóvel. É como você falou, isso se torna um fator decisivo se eu vou comprar, né, um apartamento dentro daquele condomínio devido à presença do mini mercado. Eu vou contar um caso que a gente tratou e foi até engraçado porque esse condomínio ele não fazia parte da nossa carteira de clientes, né, que estava envolvido. Eram 2 condomínios envolvidos nesse imbróglio, digamos assim. A conveniência gera tanta estabilidade que acaba gerando alguns problemas para quem não tem, no sentido de gerar assim, cara, aquele condomínio tem e o meu não tem. Então, assim, a gente recebeu um contato de um síndico nosso, cliente, que falou assim, olha, gente, eu gostaria que vocês fizessem contato, vocês têm parcerias ali que oferecem esse serviço, né? A Wiza, é nosso parceiro, e tem implementado em vários condomínios da nossa carteira a solução do mini mercado, e deles pedirem para a gente entrar em contato com o condomínio da frente, do outro lado da rua, para oferecer, porque os moradores do outro condomínio estavam querendo vir comprar no condomínio dele. E onde essa porta se abriu, tinha alguns moradores desse condomínio que têm parentes no outro condomínio. Claro, e aí começou a acessar isso por conta que eles eram visitas naturais desse prédio. Só que esse condomínio do outro lado da rua não era cliente nosso. Então, assim, como a gente vai oferecer o condomínio? Ele não é nosso cliente. Ele, não, mas vocês precisam resolver, porque eu tô tendo um problema na minha portaria do cara que... vocês precisam resolver que bate aqui e fala, cara, eu quero comprar Coca-Cola, quero comprar um biscoito aí, eu sei que aí tem. E aqui não tem, o que eu vou fazer? Pois é, e aí fica para gerar o entendimento de que o quanto passou a ter relevância, de fato, passou a ser um serviço que gera mesmo essa questão da conveniência e do bem-estar. Isso aconteceu comigo no feriado também. Eu tive contato com uma idosa, ela comentou que no mini mercado, no condomínio da amiga dela tinha um mini mercado e por que no dela não tinha, sendo que era o mesmo condomínio. Então o que acontecia? Para ela ter acesso ao mini mercado, ou ela tinha que ir a outro bloco, mas idosa normalmente quer mais próximo, sim, quer todo um acolhimento. Aí ela fez exatamente esse comentário. Para eu ter Ela deu o exemplo do creme de leite, que a gente sempre fala isso aqui do creme de leite, que é uma coisa simples e que tem no nosso mini mercado, para salvar ali a sua receita. Ela não conseguiu, eu tenho que ir no outro bloco da minha amiga. Parece simples? Parece, gente, mas ter um mini mercado faz toda a diferença. Verdade. Com certeza. Praticidade e segurança. Como o Bruno falou da segurança, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pela sua resposta. Agora eu vou para a nossa segunda pergunta. As principais diferenças que a CIPA percebe ao gerenciar condomínios que adotam esses mini mercados. Você trouxe alguns exemplos, mas queria ver no dia a dia o que você tem percebido. Assim, o mundo condominial ele é envolvido de uma série de detalhes, né? Eu acho que algumas implantações, e eu acho que o mini mercado tem essa característica, que ele gera uma proximidade da gestão do condomínio com o morador, porque principalmente ali no primeiro ano de implantação, onde ele é uma novidade de fato,
fica muito associado ao síndico que ele trouxe um benefício para aquela comunidade condominial. Então, assim, as pessoas começam a ser um pouco mais empáticas com outros problemas do condomínio, porque o síndico faz uma boa gestão e traz coisas que são importantes para aquele ambiente ali. Então, a percepção que a gente tem é que o síndico que tem essa iniciativa de estar buscando novidades e tal, e o mini mercado, ele é um serviço de conveniência, ele traz uma conectividade legal entre os próprios moradores, porque uma outra característica que o mini mercado acaba se transformando, é óbvio, dependendo da tipologia do condomínio, existem condomínios que a área social do condomínio fica meio que em volta ao mini mercado, porque as pessoas se reúnem ali, acabam marcando coisas ali, e eu já vi de tudo, jogo de baralho, e bota a mesa ali na frente, ali, porque eles querem estar ali no ambiente, e o ambiente é bem montado, é agradável, acaba... É um ambiente que remete um ambiente externo, apoia, por exemplo, né? de uma loja de conveniência, por exemplo, onde as pessoas marcam para se encontrar, acaba virando meio que um marco social dentro do condomínio. E, naturalmente, eu acho que para o síndico, quanto mais a coletividade condominial estiver conectada e tiver harmônica, para ele é mais fácil fazer a gestão, né? Eu acho que isso é um benefício direto falando da gestão, né? E o condomínio que não tem acaba ficando aquele condomínio mais de passagem, o cara chega, usa ali a área comum, elevador, vai e volta, acaba não criando uma relação uma relação social entre os moradores, né? É óbvio que há de se respeitar a característica de cada ambiente de condomínio, mas todos os que a gente acompanhou e viu e até visitou, era perceptível até um certo carinho dos moradores pelo aquele espaço. Vira um espaço assim de um momento leve, um momento onde as pessoas estão ali, às vezes tomando um vinho, trocando uma ideia, consumindo alguma coisa, as crianças brincando e os pais ali aproveitando a conveniência do condomínio, as crianças brincando ali de repente no parquinho, na quadra, e eles ficam meio que por ali. Então, acho que gera um ambiente para o condomínio que, às vezes, o condomínio não consegue ter de outras formas. Não é todo condomínio que tem piscina, não é todo condomínio que tem uma churrasqueira gourmet, não é todo condomínio que tem as áreas que facilitam a convivência. Então, o mini mercado ele acaba cumprindo esse papel também. Então, acho que passa muito por aí a diferença entre os que têm e os que não têm. E a questão da valorização patrimonial e da justificativa de eu pagar um condomínio e quanto isso me custa e quanto que ele me devolve de serviço. Então, é um serviço que às vezes, dependendo ali da situação, remete até você estar num serviço de hotelaria, por exemplo, que você tem esse tipo de conveniência, né? Imagina você ter isso onde você mora. Então, é muito legal, né? Nesse sentido. As pessoas têm desfrutado muito desse expediente de ter o mini mercado lá, de poder, fora às vezes aquela conveniência mais direta, de você estar chegando em casa cansado do trabalho, tipo, cara, não vou cozinhar, mas tem lá uma lasanha congelada, lá um pão de queijo que você pode comprar e ir para sua casa e fazer o consumo na sua casa. Então ele entrelaça bem, né, as características dos moradores que são mais reservados, menos sociáveis ali do ponto de vista de ficar ali numa resenha, nas áreas comuns. Ele pega, consome, vai para a unidade e faz o consumo. E é muito legal também colocar a questão mas eu posso pedir um iFood. Dependendo do horário, o iFood não vai te entregar. Ou ele vai demorar 40 minutos. 40 minutos você já dormiu com fome, cansado. Você já desistiu do pedido, já desistiu, dormiu, sendo que você pode descer seu elevador e fazer ir até o mini mercado. A conveniência ali. Então, assim, é realmente muito diferente quando o condomínio tem, e os condomínios que experimentam isso dificilmente voltam atrás com essa conveniência, né? Os moradores criam uma conexão Total, com o local. Né? E eles acabam sendo os defensores da área, porque é uma área que eles consomem de forma conveniente, de fato. Eles entendem aquilo como um benefício de estar ali, né? E aí a gente começa a entrar em outras questões que devem ser relevantes também, com a performance de quem opera. Aí a parte técnica do negócio, né? Que a gente está falando ainda muito relacionado ao que gera de benefício, né?
E aí o síndico começa a ter que fazer escolhas também, pensando tecnicamente no bom funcionamento daquela área, né? Assim como toda a área comum do condomínio, não basta ela existir, ela precisa ser bem operada e precisa ser funcional. Bem estruturada, funcional. Exatamente. O síndico pensa nesses espaços em comum, como piscina, academia, mas a gente sabe que são espaços que as pessoas chegam na academia, colocam um fone de ouvido. Então, faz o seu exercício. O mini mercado dá para agregar, criar essa conexão com outros moradores. É isso que a gente quer, que a gente precisa, trazer praticidade, conforto, segurança e conexão com o condomínio. O que um síndico precisa para conseguir aprovar a implantação de um mini mercado no condomínio? Tá, vamos lá. Essa pergunta ela é muito importante porque ela é fator crítico de sucesso de ele conseguir ou não implantar, né? Mas a gente não pode padronizar uma resposta porque a gente precisa entender que o condomínio tem uma coisa que é um pouquinho diferente de uma empresa, por exemplo, pensando no ambiente corporativo. O ambiente corporativo você tem lá um gerente administrativo, um gestor de facilities ou alguma coisa nesse sentido que ele planeja os setores, as áreas e define, olha, aqui vai ter uma área de café. E ele não vai demandar isso numa assembleia, ele não vai colegiar essa decisão, então é algo mais, digamos, direto, né? O condomínio não, o condomínio ele funciona num aspecto um pouco diferente e dependendo da convenção do condomínio, o síndico pode fazer isso de forma direta e normalmente ele pode, porque não prevê nenhum investimento, ele não precisa investir para ter um mini mercado, ele não está comprando aquela conveniência. Diferente de muitas empresas, inclusive, que até pagam por ter a conveniência ali, dependendo do cenário de negociação. O condomínio não, o condomínio tem acesso àquilo de forma sem custo e, geralmente, na convenção, não se tem nenhum tipo de obrigação, porque ele não vai assinar um contrato, por exemplo, que ele não vai ser mais síndico e aquilo vai gerar custo e ele precisa aprovar aquele em assembleia porque vai extrapolar o tempo dele enquanto síndico. Não tem custo para o condomínio, facilita muito o processo de aprovação. Geralmente ele despacha com o conselho dele ali, até porque a função do conselho também é essa, né? Tomar esses tipos de decisão em apoio ao síndico, mas na maioria das vezes ele tem alçada de tomada de decisão e aquilo entra em assembleia mais por uma questão de comunicação, né? É óbvio que os condomínios tendem a debater muita particularidade ali, detalhe, onde vai ficar, qual espaço, em que parede. E vai ter um condômino que gostaria que ficasse no bloco 2, porque é o bloco dele, o outro só queria que fique perto do bloco 1. E aí é natural uma discussão nesse sentido, mas não é nada tão complexo com relação a isso, salvo algumas questões técnicas que aí o teu próprio parceiro, né, que você está contratando, óbvio que se você tem a administradora te apoiando e você tem um parceiro validado por ela, você tem uma empresa sólida, ela vai te dizer tecnicamente viabilidades de local, considerando espaço, considerando conectividade, que se é necessário para ter o mini mercado funcionando, considerando a área de passagem para você atender o máximo de condôminos, né, possível, e as questões de vigilância sanitária, a questão técnica de alguns locais que não são permitidos a instalação. Mas, via de regra, é um processo bem simples, que não demanda investimento, e é um projeto relativamente simples, vistoso, porque ele deixa o condomínio mais bonito, porque tem a questão também do trabalho de identificação visual, tem a questão do mobiliário, então acaba trazendo um pouquinho de charme também para o condomínio, mas o trâmite de aprovação é um trâmite simples, óbvio, há de se levar em consideração questões de convenção, tem algumas convenções que são mais rígidas, que deixam o síndico menos livre para algumas decisões, mas geralmente essas decisões mais complexas envolvem necessidade de caixa, de investimento, o que não é o caso do mini mercado, é um processo bem simples e bem na mão ali do síndico de tomada de decisão. O que normalmente é o tempo dessa decisão, né, da assembleia, da reunião até a implementação do mini mercado, que varia de acordo para cada condomínio. Sim. Foi bom ter tocado que o mini mercado a gente
leva para os condomínios e empresas sem custo, sem risco para você, síndico. É muito importante a gente ter mencionado que normalmente as pessoas acham que tem um custo adicional, mas não tem, sem custo, garantido isso para você. Eu acho que é um ponto importante que a gente já teve cliente nosso que teve problemas com provedores de mini mercado. E aí, quando você vai olhar, são problemas de ordem técnica. Alguns são problemas em nível de serviço, porque demora muito a repor, porque os produtos têm uma diversidade talvez muito básica. Já tivemos problemas também relacionados à volatilidade de valores, por exemplo, das pessoas reclamarem que algo está muito caro ou algo do gênero. E a questão do abandono do mini mercado também. Então isso a gente já teve relatos de fornecedores que trouxeram problemas para o condomínio com relação a essa dinâmica. E a gente sempre orienta, porque a gente consegue dar uma consultoria através do nosso parceiro de ele ir lá, olhar o espaço, ver se ele está sendo bem atendido. Algumas questões relacionadas o próprio aculturamento do condômino, de como utilizar, né? Então, a gente sempre orienta o nosso cliente que é importante que as etapas de implantação sejam bem coordenadas, né? Um dia de inauguração, vídeos de treinamento de como utiliza. É muito simples, mas é bom fazer a divulgação da forma correta. Então, esses aspectos de funcionamento, a gente consegue liderar bem com o nosso cliente os melhores caminhos, né? Para que ele não tenha uma coisa que seria uma conveniência, um bem-estar, acabar gerando algum tipo de problema. E isso, geralmente, quando temos um problema, está muito mais ligado à qualidade do fornecedor que foi escolhido do que o conceito do mini mercado. Então, assim, são questões que devem ser bem separadas, porque o conceito em si é um sucesso e é um sucesso nacional, né? É um sucesso em todo. Eu converso com outras administradoras de outros mercados fora Rio e assim é unânime, cara, é uma conveniência que veio para ficar. E realmente começa a entrar assim, quem é o melhor, quem faz isso da melhor forma, quem entrega mais conveniência dentro da conveniência. Né? E aí o síndico naturalmente tem que ficar, né, de olhos abertos ali para ser atendido da melhor maneira possível. Isso vai fazer um gancho, uma relação com a próxima pergunta. Até foi bom ter mencionado problemas técnicos de logística, de fornecedor, porque no dia a dia você acaba ouvindo muitos síndicos e acompanha centenas de condomínios que já contam com mini mercado, seja de uma marca com operação própria ou de uma franquia. Você percebe diferenças entre esses modelos de operação? O que você vê, o que os síndicos mais comentam de problemas? Você trouxe alguns casos, mas para você, em modo específico, qual é a principal diferença de uma franquia e operação própria? Eu vou dar duas visões aqui, que eu acho que é importante até para a gente contribuir a nível de conteúdo. A visão do síndico é mais uma visão de nível de serviço que, quando ele acaba contratando uma empresa com uma capacidade de operação menor, mas que comercialmente acabou conseguindo fazer uma venda para ele acaba percebendo isso num momento já ruim, porque já está implantado, né? E ele precisa também ter coragem de fazer a mudança, porque o mais difícil dessa jornada do síndico é convencer os moradores que aquilo é legal, que aquilo vai funcionar bem, e quando ele avança nessa fase, entra a fase de execução. Então, se ele está com um problema na execução, não tenha medo de trocar o executor, porque o problema não está no conceito, o problema está em quem está fazendo a operação. Esse é o ponto. E trazer informação, de questionar no ato da contratação quem vai te atender. Qual é a capacidade de atendimento que ele te atende em quantas horas, esse SLA de atendimento está na composição do acordo, né? Se esse cara vai fazer uma gestão de portfólio ou não. O que é uma gestão de portfólio? Porque você pode ter um portfólio padrão, entregar para ele o que você quiser. Ou você pode iniciar com um portfólio
e depois você ir calibrando esse portfólio de acordo com o uso local, que é o melhor dos mundos para o usuário. Sim. Então, assim, vamos imaginar um condomínio onde a gente não tem nenhum tipo de demanda para um determinado produto, né? E faz parte do meu portfólio, eu estaciono ali, né, na gôndola um produto que não vende e eu acabo não usando e não entregando o que mais sai. Então, assim, se esse provedor vai fazer uma estratégia inteligente de reabastecimento ou não, porque se ele não fizer, o síndico vai acabar sendo demandado de uma coisa que não é gestão dele. Exato. O síndico não tem que fazer gestão do mini mercado. Não é isso que ele está contratando, ele está contratando a conveniência completa. Então ele tem que prestar atenção no ato da contratação, se ele vai ser atendido por uma operação própria, se ele vai ser atendido por um franqueado, né? Esse é o ponto com relação ao síndico. O que esse franqueado pode não entregar, que não quer dizer que ele não vá, mas onde a gente tem a maior margem de risco, é ele não conseguir entregar uma reposição adequada, ele não te entregar o produto com o shelf life correto, o tempo de vida do produto não está adequado ao hábito de consumo do condomínio, então ele pode colocar um produto lá com uma validade muito curta e esse produto não vai ser consumido, e aí daqui a pouco acham um produto vencido na gôndola, vão ligar para o síndico. E não é isso que ele contratou uma conveniência completa onde ele não se preocupa com esse tipo de coisa. Ele não é um gerente de supermercado, ele é um gestor de condomínio, ele é um síndico de condomínio. Então ele ter esse nível de atenção no ato da contratação, porque o conceito é maravilhoso, né? A questão é como ele é operado, e quando ele é bem operado é um conceito imbatível, né? Assim, não conheço ninguém que tenha qualquer tipo de problema com o mini mercado, salvo um fornecedor escolhido fora do contexto no qual ele tem que ser considerado. E a minha visão de operações específica, falando um pouquinho de logística, um pouquinho de como isso funciona, até porque eu cuido de área de operações há alguns anos, a minha maior preocupação quando eu comparo uma operação própria com uma operação franqueada é como esses produtos que estão chegando para mim, na minha gôndola do meu condomínio, no caso, como eles são armazenados, se esse depósito se ele é adequado, se aquele refrigerante não ficou no sol, por exemplo, que são as coisas que o consumidor final não está enxergando, mas é uma preocupação que eu tenho enquanto logística e que quando eu olho para um franqueado, quando eu olho para um mini mercado que não tem a capilaridade que vocês têm, por exemplo, que a UIS proporciona, nível Brasil, que ele não consegue fazer algumas coisas que ele deveria fazer. Isso vai desde gestão da entrega, do nível de serviço, do time e do aspecto do produto, da qualidade do produto. É porque a gente está falando de alimento, né? Então, naturalmente, há de se ter a segurança de que o meu provedor vai estar fazendo as etapas da cadeia de suprimentos da maneira correta, né? Não adianta nada, por exemplo, a indústria de bebidas ter todo o cuidado de fazer o processo de envase daquele produto, manter aquele material no ambiente controlado, de acordo com as regras, e chegar num distribuidor que não tem a mesma capacidade de fazer isso, seguir até a gôndola e o produto está nas melhores condições, nas condições ideais para consumo. Então, há de se ter essa preocupação, também é uma preocupação mais técnica, mas que é relevante quando eu estou contratando o meu parceiro que vai me fornecer, porque o síndico vai ser consumidor do mini mercado, naturalmente, e a comunidade condominial da qual eu sou responsável, inclusive civil e criminalmente. Então eu preciso ter atenção a quem eu estou contratando e quem eu estou colocando dentro do meu condomínio. O conceito é ótimo e o único cuidado é a escolha desse parceiro. Um ponto também que, com relação aos produtos, dessa entrega de logística, do produto estar em falta e você já ter ele no dia seguinte ou durante a semana tá no seu mini mercado, um questionamento importante de uma operação própria é a gente trazer a segurança, de ter um controle de perda, uma equipe, um departamento de controle de perdas, isso é importante também a gente trazer. São questionamentos internos que a gente acaba recebendo pelos moradores. Como que é feita a segurança? A gente tem uma equipe para controle de perdas, uma equipe que está vigiando as câmeras,
está acompanhando todos os processos. Então, acho que é isso, desde a instalação, o abastecimento do mini mercado, mas também tem aquele controle diariamente, que é bom a gente destacar. Principalmente isso, para trazer segurança para o síndico no momento da escolha e para os moradores daquele condomínio. Quanto mais robusto é esse parceiro, menos demanda de qualquer tipo de coisa que não funcionou vai chegar nele. Eu acho que, naturalmente, alguma questão pode vir a ser necessário tratamento, até porque a gente está falando de pessoas e de processos. A questão é quando acontecer isso, é uma preocupação que todo gestor tem que ter, independente do setor condominial ou não. Primeiro é a relevância que o meu parceiro tem, a robustez desse parceiro, ele normalmente me entrega, e quando ele não me entrega, o tempo de reação, né? Eu acho que, e quanto mais organizada for a estrutura, quanto mais competente, quanto maior for essa estrutura, mais ela vai me entregar o tempo de reação adequado, porque pode vir a acontecer, sim, alguma falha dentro de algum processo, mas se o meu parceiro ele reage muito rápido, ele toma frente, ele consegue ter... Eu não vou ter que administrar esse problema. Então, acho que o síndico não quer isso, né? Ele não quer ter um problema para administrar. Ele quer que esse parceiro, caso aconteça, ele tenha uma capacidade de reação adequada e que as respostas sejam adequadas. Eu acho que isso é um ponto que todo gestor, de um modo geral, todo síndico, precisa levar em consideração quando eu estou contratando. Acho que hoje o síndico não precisa se preocupar tanto com o conceito, aceitação. A aceitação é ótima, né? Assim, eu já vi algumas pesquisas do setor que passa de 95% de aprovação. E isso é um número expressivo, né? E é difícil agradar a todo mundo. Continuamos com os 5%, por ser quase que impossível, quase utópico agradar a todo mundo. Porque tem gente que não gosta e não sabe nem por que não gosta. Isso é natural. Não conhece, não curte. Aí, assim, o que eu coloquei aqui como ponto, legal, tá todo mundo socializando. Aquele cara menos social vai olhar e falar, poxa, não queria que tivesse ninguém socializando aqui porque eu queria viver sozinho na Terra. Tudo bem, né? Pode acontecer. Porém, 95% de aprovação é uma média, com baixíssimos condomínios que implantaram e tiraram por alguma questão. São números relevantes. Eu acho que o síndico ele tem que se preocupar até menos com o conceito, porque o conceito é um conceito, digamos, consagrado dentro do que já foi, dentro do caminhar disso, maturidade. O próprio conceito de honest market inclusive está chegando muito próximo da gente em outras estruturas. Você vai num supermercado, né, você já tem ali os checkouts de atendimento automático. Isso é um caminhar, né? Talvez o mini mercado ele tenha até ajudado muito nessa atração, acelerar esse processo. Né? Você vai no McDonald's e tem lá o totem lá que é automatizado. Então as pessoas estão já com uma intimidade com isso tudo. O conceito ele é um conceito muito bem difundido, muito bem solidificado. Eu acho que agora é se preocupar mais com quem vai me prestar o serviço, né? Eu acho que se eu tivesse que deixar aqui uma dica quem vai ser esse provedor, quem vai me entregar esse serviço, porque talvez aí esteja a chave do sucesso, porque não está no conceito. O conceito é um conceito provado, né? E que faz todo sentido. A questão mais está em quem está provendo. Exato. Pensando no futuro, que a gente já está falando até sobre isso, quais tendências você enxerga para os condomínios e como os mini mercados podem evoluir ou continuar levando conveniência e bem-estar para os moradores? Então, eu acabo tendo acesso a muitas empresas empresas de inovação que estão pensando o condomínio, que estão pensando em encapsular serviços de outros segmentos para o setor condominial. E algumas coisas que vêm surgindo vêm me chamando bastante atenção. Eu acho que a gente vai viver na próxima década a era do compartilhamento. De fato, a gente vai começar a ter mais compartilhamento de coisas que ainda não é tão difundido. Por exemplo, você não imagina eu compartilhar um carro, por exemplo.
mas já tem soluções que estão indo nessa direção por conta de custo, por conta de sustentabilidade. Então, assim, cara, dependendo do meu uso de carro, eu posso ter um carro compartilhado com outro morador, por exemplo, dentro desse conceito. E dentro desse conceito de compartilhamento, entra um outro conceito que é o conceito de como eu compartilho dentro do ambiente que eu estou inserido. Eu acho que o mini mercado tem um caminho muito sólido, tá? E quando eu olho, por exemplo, em compartilhar coisas, o condomínio, de um modo geral, é uma entidade pulsante e de gente que está sempre criando alguma coisa, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um morador que faz quentinha fitness, por exemplo, ou comidinha congelada fitness, e eu tenho um espaço no condomínio, que é o mini mercado, que já está dentro do conceito de consumo de produto, eu acredito que o mini mercado possa se transformar em um hub de produtos para ser compartilhado dentro do ambiente condominial. Então, talvez a médio e longo prazo, você tenha no mini mercado as marcas de prateleiras, as industriais, e você tenha lá um espaço de venda entre os condôminos, né? Alguém que faz um sacolé, alguém que faz um sanduíche natural, e você vai ter o espaço que é um espaço personalizado daquele ambiente, né? Que vai fomentar compartilhamento, vai fomentar a venda, vai fomentar a socialização dentro do condomínio. E isso faz todo sentido, porque quando você opta em morar num condomínio, você automaticamente optou em viver num ambiente compartilhado. As áreas comuns do condomínio representam exatamente isso. Então eu acho que o mini mercado, o conceito do mercado inteligente, do mercado da honest market, do conceito do smart, de ter um mercado inteligente dentro do condomínio, vai trazer esses aspectos de conectividade, ele ser um hub de conectar pessoas por conveniência. E pode ser temporal, inclusive. Por exemplo, tem lá no meu condomínio, por exemplo, uma pessoa que faz rabanada muito bem. Então ela vende rabanada no Natal para o prédio inteiro. Então ela não faz isso o ano inteiro, mas no Natal ela faz. Então ela no Natal vai utilizar esse hub de conveniência, que é o mini mercado, e vai disponibilizar na gôndola desse mercado um produto para esse tipo de consumo. Então eu acredito que a tendência é de ampliar portfólio personalizado, e isso talvez não aconteça nos próximos meses, mas eu acho que é um caminhar e vai ser bacana de ver, né? Porque você talvez possa pensar que isso vai ficar dentro do muro daquele condomínio, mas esse negócio pode dar tão certo de você passar a expandir e fechar uma parceria com a empresa de mini mercado e você criar um negócio a partir dali. Então, agrega muito valor, e eu acho que o futuro do mini mercado é ser esse hub de comercialização de produtos para consumo, né? Que já acontece no condomínio, só que cada um no seu universo, cada um com o seu network ali, fazendo as suas vendas, e se abre uma oportunidade de agregar valor ainda mais, e aí passa a ser mais importante para o condômino, porque ele sai da característica de usuário para parceiro, para fornecedor. Então, assim, eu acho que o céu é o limite nesse sentido. E o condomínio não há de ficar de fora, e não pode ficar de fora, pode ser alguma dessas oportunidades de conveniência de futuro. Maravilha. Bem, nosso papo encerrou. Obrigada pelo bate-papo, pela disponibilidade do seu tempo, trazer insights valiosos sobre os benefícios que o mini mercado tem trazido para os nossos moradores, clientes finais. Por favor, gostaria, se quiser, compartilhar suas redes sociais, da CIPA. Claro. Fique à vontade. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, compartilhar algumas ideias, né, receber algumas informações também. É um privilégio estar aqui e poder estar falando para toda essa comunidade condominial, né, que acompanha as redes sociais. Eu vou deixar a rede social da CIPA, né, @CIPAoficial, nosso Instagram. Convido a todos para acompanhar nossas ativações. A gente tem uma característica de fazer circuito de eventos, organiza eventos com conteúdo para esse setor. Eu acho que é bem legal, o nosso setor precisa disso.
né? E é um privilégio estar aqui com vocês e eu agradeço o convite, espero próximos convites e eu estou à disposição, que eu puder ajudar. Com certeza, obrigada por ter vindo. Pessoal, então esse foi mais um episódio do WizTalk. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, já dá seu like, compartilha. Então até a próxima. Um abraço.